Ninguém te ignora por acaso. Você não é invisível porque o mundo é injusto. Você é invisível porque se tornou previsível. Fácil de ler, fácil de substituir, fácil de esquecer. Duro, sim, mas necessário. Porque no jogo real, ninguém valoriza o que está sempre disponível, ninguém respeita quem busca aprovação, e ninguém lembra de quem não causa impacto. Nicolau Maquiavel já entendia isso séculos atrás. Não é o mais bondoso que se destaca, nem o mais esforçado, é o mais estratégico, o mais difícil de ler, o mais raro de acessar, o mais impossível de ignorar. E enquanto você tenta agradar, tenta ser aceito, tenta ser suficiente, outras pessoas estão jogando outro jogo, um jogo onde presença vale mais que palavras, onde silêncio cria poder, e onde escassez cria valor. E o mais perigoso? Você pode passar a vida inteira sendo ignorado, sem nunca perceber o motivo real. Mas isso muda hoje, porque a partir de agora, você vai entender exatamente o que te torna esquecível e como se tornar alguém que ninguém consegue ignorar. Agora me diz, você quer continuar sendo só mais um? Ou finalmente está pronto para se tornar alguém impossível de ignorar? Existe um momento na sua vida em que tudo começa a fazer sentido. Não é um momento bonito, não é confortável, não é motivador, é incômodo, é silencioso e é extremamente honesto. É quando você começa a perceber que não está sendo ignorado por acaso, que existe um padrão, que isso se repete em conversas, em relacionamentos, em oportunidades. Você fala, mas não gera impacto. Você aparece, mas não marca presença. Você tenta, mas não muda o resultado. E por muito tempo, você tenta explicar isso. Diz que é o ambiente, diz que são as pessoas, diz que ainda não chegou sua vez. Mas no fundo, existe uma sensação que você evita encarar. A sensação de que talvez o problema não esteja fora, mas dentro. E essa percepção muda tudo. Porque quando você entende isso, você perde o direito de culpar. E ao mesmo tempo, ganha o poder de mudar. Mas a maioria não escolhe esse caminho. A maioria prefere continuar distraída. Continua consumindo conteúdo. Continua planejando. Continua prometendo. Mas nunca muda comportamento. E sem mudar comportamento, nada muda. Você começa a observar. E quando observa com atenção, percebe padrões. Sempre os mesmos. Você fala demais e escuta pouco. Você explica demais e se posiciona pouco. Você tenta ser agradável e evita ser marcante. E isso cria um efeito silencioso. As pessoas não te rejeitam, mas também não te lembram. Você se torna neutro. E neutralidade é invisibilidade disfarçada. Continue aprofundando com exemplos reais. Trabalho, amigos, relações. Agora presta atenção nisso, porque isso pode estar destruindo sua presença, sem você perceber. Você está disponível demais, sempre pronto, sempre acessível, sempre presente. E isso parece virtude. Mas não é, porque no jogo social, valor está ligado à escassez. E quando você está sempre disponível, você se torna previsível. E previsibilidade elimina interesse. Continua com analogias, luxo, relações, atenção, tempo. Agora observa sua própria vida. Quantas vezes isso já aconteceu? Você se esforça, mas não é reconhecido. Você está presente, mas não é lembrado. Você tenta, mas não gera impacto. E isso vai se acumulando, até virar frustração. E depois, desmotivação. E depois, conformismo. Mas aqui está o ponto onde tudo muda. Porque quando você entende o padrão, você pode quebrar o padrão. E quebrar o padrão é o que te torna raro. Existe uma lógica invisível, que controla como as pessoas percebem você. E essa lógica não é emocional, é instintiva. O cérebro humano foi treinado para valorizar o que é difícil de obter. Não o que é fácil, não o que é abundante, não o que está sempre disponível.
E isso explica muito mais do que você imagina. Explica por que algumas pessoas são ignoradas, enquanto outras são constantemente procuradas. Não é carisma. Não é aparência. Não é sorte. É percepção de valor. E valor é construído pela escassez. Agora pensa na sua própria vida. Você responde rápido demais. Você está sempre disponível. Você sempre dá atenção. Você sempre aparece. E quanto mais você faz isso, menos impacto você causa, porque você eliminou o esforço do outro lado. E sem esforço, não existe valorização. Isso não é opinião. É comportamento humano. Nicolau Maquiavel já entendia isso com clareza. O poder não está em ser necessário. Está em ser difícil de substituir. E quando você está sempre disponível, você se torna substituível. Existe um erro silencioso que destrói sua presença antes mesmo dela existir. A necessidade de ser gostado. Você quer aprovação, quer aceitação, quer evitar rejeição. E por causa disso, você começa a moldar comportamento. Você suaviza opiniões, evita confronto, ajusta personalidade. E no processo, você perde identidade. E sem identidade, não existe presença. Porque presença não vem de agradar, vem de se posicionar. E posicionamento, inevitavelmente divide opiniões, mas você evita isso. E ao evitar divisão, você elimina impacto. E sem impacto, você volta para o mesmo lugar. Invisibilidade. Você foi condicionado a acreditar que precisa falar mais, que precisa explicar mais, que precisa justificar mais. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quem fala demais perde poder, porque revela intenções, mostra fraquezas, entrega previsibilidade. E previsibilidade elimina vantagem. Agora observa pessoas que realmente têm presença. Elas não falam o tempo todo. Elas não reagem a tudo. Elas não se explicam desnecessariamente. Elas escolhem quando falar, como falar. E principalmente, quando não falar. O silêncio cria tensão. E tensão prende atenção. E atenção gera respeito. Quando você não reage, você força o outro a pensar. E quem faz os outros pensarem, domina a interação. Agora presta atenção nisso, porque isso separa completamente pessoas comuns de pessoas que têm presença. Controle emocional. A maioria reage. Reage rápido. Reage impulsivamente. Reage sem pensar. E toda reação automática é perda de controle. E quem perde controle, perde poder. Pessoas com presença não são frias por acaso. Elas são controladas. Elas sentem, mas não demonstram tudo. Elas pensam antes de agir. Elas escolhem antes de reagir. E essa escolha muda completamente a forma como são percebidas. Existe um nível de poder que poucas pessoas alcançam. É o nível onde você não precisa. Não precisa de aprovação, não precisa de validação, não precisa de resposta imediata. E quando você não precisa, você muda o jogo. Porque necessidade gera urgência. E urgência demonstra dependência. E dependência elimina valor. Mas quando você não precisa, você se torna livre. E liberdade gera poder. Agora começa a perceber quantas vezes você já agiu por impulso. Quantas vezes respondeu rápido demais. Quantas vezes tentou agradar e acabou sendo ignorado. Isso não aconteceu uma vez, nem duas. Isso é padrão. E padrões criam resultados. E enquanto você não quebra o padrão, o resultado não muda. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Você não precisa continuar assim, porque tudo que te torna comum pode ser ajustado. Com consciência, com estratégia, com controle. E quando você começa a ajustar isso, algo muda. Sua presença muda. Sua energia muda. Sua forma de agir muda. E quando isso muda, as pessoas percebem, mesmo sem você dizer nada, porque presença
Não é o que você fala, é o que você transmite. Existe um ponto em que você para de tentar mudar comportamento e começa a mudar identidade. E essa é a virada real. Porque comportamento pode falhar, mas identidade sustenta. Enquanto você se vê como alguém comum, você age como alguém comum. Enquanto se vê como alguém acessível, você continua disponível. Enquanto se vê como alguém que precisa agradar, você continua buscando aprovação. Tudo começa na forma como você se enxerga. E a maioria nunca questiona isso. Apenas repete padrões. Mas quando você começa a observar, você percebe algo importante. Você construiu sua identidade baseado na reação dos outros. No que esperavam de você, no que aceitavam de você, no que validavam em você. E isso te moldou. Mas também te limitou. Porque a identidade construída na aprovação nunca é forte, nunca é firme, nunca é rara. Para se tornar inesquecível, você precisa reconstruir isso, de dentro para fora, sem depender de ninguém. Existe um preço para mudar, e poucas pessoas estão preparadas para pagar. Porque mudar não é só fazer diferente, é abrir mão do que você já foi. E isso dói, porque existe uma versão sua que quer crescer, mas existe outra que quer continuar confortável. E todos os dias, essas duas versões entram em conflito. A disciplinada e a acomodada. A estratégica e a emocional. E a que vence, define sua vida. A maioria escolhe o conforto, escolhe o fácil, escolhe o automático, escolhe o conhecido, e por isso, continua comum. Mas quem decide evoluir, aceita o desconforto, aceita ser mal interpretado, aceita ser questionado, aceita ser diferente, porque entende que ser diferente é o único caminho para deixar de ser ignorado. Agora observa com atenção. Pessoas inesquecíveis não fazem muito barulho. Elas não tentam provar o tempo todo. Elas não buscam atenção desesperadamente. Elas simplesmente são. E isso é o que mais chama a atenção. Porque é raro. Elas entram em um ambiente e não precisam falar muito. A postura já comunica. O olhar já comunica. O silêncio já comunica. Elas não reagem a tudo. Não se explicam o tempo todo. Não tentam convencer ninguém. E exatamente por isso, são levadas a sério. Porque não parecem disponíveis, não parecem carentes, não parecem dependentes, parecem completas. E pessoas completas são difíceis de ignorar. Existe algo que a maioria ignora porque não é visível, não é chamativo, não gera validação imediata, mas constrói tudo. Consistência. Não aquela motivada, não aquela intensa por 2 dias, mas aquela silenciosa, repetitiva, invisível. Todos os dias, você escolhe quem está se tornando, pelas pequenas ações, pelas pequenas decisões, pelos pequenos controles. E isso vai se acumulando, até virar identidade, até virar presença, até virar algo que as pessoas percebem, mesmo sem entender. Existe um último erro, que destrói tudo que você poderia construir. A necessidade de resultado imediato. Você quer mudar rápido, quer ser notado rápido, quer reconhecimento rápido. E quando isso não acontece, você desiste. Volta ao padrão antigo, volta ao automático, volta a ser comum. Mas presença não é construída rápido, respeito não é imediato, valor não é instantâneo. Tudo isso é construído no tempo, em silêncio, sem aplauso, sem validação. E poucos têm paciência para isso. Por isso poucos se tornam raros. Chega um momento em que você precisa decidir. Não pensar, não planejar, decidir. Continuar sendo quem você sempre foi, ou se tornar alguém diferente, mais estratégico, mais controlado, mais raro. E essa decisão não acontece uma vez. Acontece todos os dias, em cada escolha, em cada reação, em cada comportamento. Agora você entende. Nunca foi sobre falta de oportunidade.
Nunca foi sobre falta de sorte. Nunca foi sobre os outros. Sempre foi sobre percepção, sobre comportamento, sobre identidade. O mundo não ignora quem tem presença. Ignora quem tenta demais. Ignora quem se adapta demais. Ignora quem se torna comum. Mas lembra de quem é raro, de quem é estratégico, de quem é impossível de prever. E a partir de agora, você tem duas opções: voltar para o automático ou começar a construir algo diferente. Em silêncio, sem precisar provar, sem precisar convencer, apenas se tornando alguém que não pode ser ignorado. Agora me diz com total sinceridade, você vai continuar sendo acessível? Ou está pronto para se tornar alguém verdadeiramente inesquecível?